Acompanhe agora os destaques da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, senhores advogados, senhores servidores. Digno Dr. William Sebastião Bedoni, Supervisor-Geral do Trabalho, e declaro aberta a sessão, 11ª sessão ordinária da subseção 1 especializada em dissídios individuais. Consigno a presença na sala de sessões dos advogados do curso de treinamento e capacitação para a advocacia do Instituto Pérola de Brasília, acompanhados pela professora e advogada Silvia Pérola. Consigno ainda a ausência justificada dos senhores ministros Luiz Felipe Vieira de Mello Filho e Brito Pereira, em razão de compromisso institucional, e do ministro Lélio Bentes, em razão de problemas de saúde. Franqueio a palavra aos senhores ministros. Vamos, então, iniciar com os processos com preferência. Ministra Cristina Beduzzi, Vossa Excelência tem preferência porque está retornando. Todavia, há um processo de Vossa Excelência na preferência. Sim. Que o advogado ainda não chegou. Tá, Vossa Excelência se importa se aguardarmos a chegada dele? eu aguardo um pouco. Vamos ao pregão. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, vistor excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 208.600 de 2003. Embargante Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitada, embargada Tereza Maria Baroni Secrete. O julgamento desse processo foi suspenso, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de exercer o juízo de retratação para conhecer dos embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhes provimento para restabelecer a decisão regional pela improcedência da ação trabalhista, invertidos os ônus da sucumbência. Não participa do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Ministro Alexandre Agra, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, trata-se de... O tema é recurso extraordinário, artigo 543b, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 1973, adesão à PZV, transação, quitação, mas a hipótese... Sim, pensei que fosse outro, desculpa. A vice-presidência desta Corte, com base no artigo já citado, determinou o retorno dos autos a esta egrégia subseção, a fim de que ela examinasse a necessidade de se imprimir juízo de retratação ou a declaração de prejudicialidade acerca da matéria adesão a PDV, transação, quitação, efeitos OJ 270 da subseção, considerando o julgamento definitivo em 30 de 3 de 2016 pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema número 152 da tabela de repercussão geral daquele tribunal. Solicitei vista regimental deste processo para apurar
dúvida que eu tinha, suscitada pelo presidente da Corte, pelo então presidente da Corte, ministro Ives Gandra, acerca da competência desta subseção para exercer o juízo de retratação de prejudicialidade do recurso extraordinário, conforme a exata dicção do artigo 543-B, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 1973, após o julgamento definitivo do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Do exame, verifiquei que, em face do acórdão da turma, a empresa interpôs, ao mesmo tempo, recurso de embargos e recurso extraordinário. O processo foi distribuído no âmbito desta subseção, para a relatoria do ministro Aloysio Correia da Veiga, sendo proferido acórdão, cuja ementa eu aqui reproduzo, no sentido de aplicação da orientação jurisprudencial número 270 desta subseção. Após a publicação do acórdão, a empresa ratificou os termos do recurso extraordinário outrora interposto, conforme petição às folhas. O processo foi encaminhado à vice-presidência da Corte, onde foi sobrestado por cuidar de tema incerto na sistemática de repercussão geral e, após julgamento final da controvérsia pelo Egrégio Supremo, os autos foram remetidos a esta subseção para os fins do artigo 543-B, parágrafo 3º do CPC. Nesse quadro, tem-se que o acórdão da SDI 1 e não o da turma foi a última decisão de mérito que examinou a controvérsia acerca do alcance da quitação decorrente da adesão a programa de desligamento voluntário. Nos termos da súmula 281 do STF, a admissibilidade do recurso extraordinário está condicionada ao exaurimento dos recursos cabíveis na Corte de origem. No caso, tal exaurimento ocorreu por força do julgamento por esta subseção, circunstância que, aliada ao fato da ratificação do recurso extraordinário pela empresa, o que revela o ato volitivo da parte em recorrer via extraordinária em face do acórdão desta subseção, não há dúvida de que incumbia mesmo a esta subseção exercer o juízo de retratação de prejudicialidade da matéria quando da devolução dos autos pela vice-presidência. Não obstante, quanto ao mérito, divirjo da solução vislumbrada pelo douto relator Permissa Vênia. Em sede de recurso de embargos, esta subseção está adstrita à moldura fática delineada no acórdão da turma do TST, a qual, no caso, não consigne em nenhum momento que a norma coletiva, ao contemplar o programa de demissão voluntária que aderiu o reclamante, previu expressamente cláusula de quitação geral de todo o contrato de trabalho. Eu reproduzo aqui o acórdão embargado, proferido pela Colenda, 8ª turma, na fração de interesse, onde me parece registrado que não há nenhuma informação de que a norma coletiva contemple o programa de demissão voluntária que aderiu o reclamante, ou prevendo expressamente cláusula de quitação geral. A matéria... Bom, apreciando embargos de declaração, a Colenda, 8ª turma, acolheu apenas para prestar esclarecimentos no sentido de que a aplicação da OJ 270 desta subseção não encontra limite em eventual previsão de PDV em acordo coletivo de trabalho elaborado com participação do sindicato profissional, conforme precedente da Corte. Ressalte-se que não há notícia nem de que o próprio PDV tenha estabelecido cláusula de quitação do contrato de trabalho, pois o que relata a turma, a partir da narrativa do TRT, é que o PDV e não a norma coletiva continha a cláusula apenas de prevenção de ação, o que não se confunde com transação mediante PDV. E realmente, na reprodução que eu aqui faço, a única observação que existe por parte do TRT é com relação ao seguinte, abro aspas, comprometeu-se a demissionária a não ajuizar quaisquer ações, tanto na área trabalhista como na civil, e, caso insistisse e viesse ser vencedor eventual demanda, estaria obrigado a fazer uma compensação relativa à empregadora quanto ao valor percebido pelo incentivo financeiro para o desligamento. Enfim, não trata, aqui no caso, de quitação do contrato de trabalho, e sim prevenção de ação.
A quitação do contrato de trabalho oriunda da adesão à PDV consiste em solução negociada para a composição de conflitos contratuais e opera-se no âmbito do direito material, extinguindo as obrigações trabalhistas judicializadas ou não. Portanto, cláusula de quitação de contrato de trabalho prevista em PDV não impede que a parte que se sinta lesada exerça o direito de ação, constituindo a quitação matéria de defesa, precisamente fato extintivo de direito, nos termos do artigo 350 do CPC de 2015, de modo que enseja a sentença que soluciona o mérito, diversamente do que ocorreria na hipótese de se admitir válida cláusula do PDV que estabelece prevenção de ação, a qual culminaria, por sua vez, de forma diferente, em extinção do processo sem resolução do mérito. No caso, não há cláusula de quitação do contrato de trabalho prevista nem em norma coletiva e tampouco no próprio PDV, como prevê a decisão do Supremo em repercussão geral, em que o Supremo determina que a quitação é ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Nesse quadro, não ocorrendo a condição sine qua non que autoriza a interpretação de quitação ampla e restrita do contrato de trabalho por adesão ao PDV, tenho para mim que a tese firmada no acórdão desta subseção não conflita com a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no exame do tema número 152 da repercussão geral, de modo que resta prejudicado o recurso extraordinário, não havendo-se falar em juízo de retratação nos termos do artigo 543b, já citado, do Código de Processo Civil. Por esses fundamentos, senhor presidente, respeitosamente divirjo do doutor relator e meu voto é no sentido de não se proceder ao juízo de retratação de que cuida o já referido dispositivo do Código de Processo Civil de 73. É como voto, senhor presidente. Mantém-se, portanto, a decisão que negou o provimento ao recurso. Prossigo tomando votos. Ministro Caputo Bastos, como vota? Presidente, eu estou verificando aqui e tenho a impressão de que algumas expressões não constaram propriamente do voto de Sua Excelência, o voto divergente de Sua Excelência, o ministro Vistor. Mas eu verifico as folhas 761 dos autos originais aqui do eletrônico, que diz o seguinte: o documento de número 248, volume apartado, contém vários benefícios aos quais for a autora contemplada, além do pagamento de seus haveres rescisórios, o equivalente a 40% do seu salário nominal por ano de serviço prestado pelo demissionário, privilégios concernentes ao plano médico seu e de sua família, facilidades na compra de veículos, 0 km, dentre outros. A reclamante recebeu o incentivo financeiro consoante fixado em acordo coletivo. Está as folhas, especificamente essa expressão, está as folhas 762. E eu, analisando o voto de Sua Excelência, o ministro relator, e o voto do eminente revisor, diz que essa condição não tenha constado expressamente de acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. Eu tenho para mim que essa pelo menos até o momento, é o ponto de discórdia. Eu, com todo respeito ao eminente ministro Vistor, eu vou acompanhar o relator. Tá vendo? Senhor presidente. Pois não, ministro Alexandre. Desculpa a observação. Ministro Caputo, se me permitir, não existe informação de quitação, como exige a decisão do Supremo Tribunal Federal. Pode existir uma mera menção à norma coletiva que não consta do acórdão da 8ª turma, mas não consta a cláusula de quitação, ainda que exista acordo coletivo. Se nesse acordo coletivo não constar a cláusula de quitação, nesse caso, não prevalece a decisão do Supremo Tribunal Federal. Me parece que é assim que nós temos decidido. Está bem esclarecido, ministro Alexandre. Ministro Caputo mantém o seu voto, não é? Mantém, presidente, respeitosamente. Ministro Massori, como vota, Vossa Excelência? Pois não, senhor presidente. Antes, um esclarecimento. Acordo da 8ª turma, como destacado, e hoje não entendemos mais como entendemos nesse caso, que é na época. E que entendíamos, como continuo entendendo aqui a SDI 1, que a necessidade da presença daquelas condições estabelecidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. Aqui me parece que há. Então,
não há diferença nenhuma nessa hipótese com aquela do BESC, entendeu? Inclusive no que diz respeito a essa contraprestação ou essa vantagem que é do incentivo financeiro para o desligamento. Então, com todas as vênias, inclusive dos demais componentes da 8ª turma, eu vou pedir vênia a divergência para acompanhar o eminente relator. Com o relator. Ministro Valmir. Senhor presidente, eu tenho a mesma compreensão externada pelo ministro Caputo Bastos e pelo ministro Márcio Rico anteriormente, pedindo vênia à divergência. Eu também faço a mesma leitura de que a reclamante recebeu um incentivo financeiro conforme fixado em norma coletiva. E essa questão de constar expressamente a quitação, para mim está implícito, porque o documento que é mencionado no acordo regional, reproduzido no acordo embargado, menciona que ela recebeu vários benefícios, além do pagamento de seus haveres rescisórios, mas equivalente a 40% do salário nominal por ano de serviço, privilégio concernente ao plano médico seu e de sua família, facilidade na compra de veículos 0 quilômetro, dentre outros. E mais R$ 11.714,55 à época, a 2013, esse processo, e até comprometeu-se não ajuizar outra ação em face da empresa. E eu não estou discutindo aqui acesso à justiça, não. Estou discutindo boa-fé objetiva. Entendo que a reclamante não agiu com a devida vênia com boa-fé, não é? Porque depois de receber da quitação, com assistência do sindicato, eu presumo que houve quitação, senão o sindicato não faria assistência, ela vem a juízo simplesmente ignorando até que ficaria obrigada a devolver o que recebeu segundo ela, indevido. Por essa razão, senhor presidente, entendo que aqui sim é aquela hipótese sindicatos metalúrgicos de São Paulo, pelo menos o processo da 2ª região, imagino que seja, e por isso que, nesse caso, eu pedindo vênia mais uma vez a divergência, vou acompanhar o relator. Com o relator. Ministro Augusto César, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu peço vênia aos 3 ilustres pares que me precederam, mas me parece claro que a precedente do Supremo Tribunal Federal é o de que haverá quitação ampla e restrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano. A instituição de plano de benefício incentiva a resolução do contrato por acordo coletivo de trabalho não implica necessariamente que esse acordo coletivo de trabalho esteja a prever a quitação do contrato. O plano pode ser previsto em acordo coletivo de trabalho, e é saudável que o seja, sem que isso implique no próprio plano, sem que haja previsão necessariamente no acordo coletivo de que a adesão ao plano implicará a quitação do contrato. Eu não tenho essa informação é referida expressamente no precedente do Supremo Tribunal Federal como necessária para essa quitação em caráter extraordinário de todo o contrato de trabalho, e, por essa razão, acompanho com a vênia já pedida a divergência aberta pelo ministro Alexandre. Ministro Roberto, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, também pedindo vênia ao relator e àqueles que o acompanharam, eu pondero que, como já bem acentuou o ministro Augusto César, a aplicação do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do BESC, a outros casos, e aqui é um caso da Volkswagen, nós temos sido bastante cuidadosos no sentido de verificar a presença, nesses casos, de todos aqueles elementos essenciais que conformam o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Elementos essenciais que se configuram não só pela existência de uma norma coletiva de trabalho negociada, prevendo uma cláusula expressa de ampla e geral quitação. Não é o simples fato de haver aqui o registro de uma transação que vai permitir a aplicação a outros casos que não do BESC, a quitação geral, que lá foi expressamente avançada, e aqui não há registro nesse sentido. Vários e vários casos da Volkswagen, nós temos decidido exatamente nesse sentido, não havendo registro nos autos da presença não só do acordo coletivo de trabalho,
como também de uma cláusula expressa dando ampla e geral quitação de todos os direitos desse trabalhador, nós não temos aplicado o precedente do BESC, não temos nos retratado nas decisões anteriores. E mais um detalhe, no caso do BESC, o ministro Barroso acentuou muito fortemente que um elemento importante para a sua decisão era o fato de ter havido um pagamento vultuoso, um pagamento muito grande para o trabalhador para compensar a quitação geral. Aqui o pagamento foi de R$11 mil. Há um registro expresso. Então, há dois elementos aqui que não permitem a aplicação do precedente do BESC a esse nosso caso. Razão pela qual eu peço todas as vênias para acompanhar a divergência. Ministro Hugo Chama. Pois não, senhor presidente, eu também peço vênia ao relator e aos ministros que o acompanham, mas eu vejo que a decisão da Repressão Geral 152 é clara ao exigir cláusula expressa de quitação ampla e restrita, não compensação financeira tão somente. E tem mais, este plano que foi examinado pelo Supremo Tribunal é do BESC, que é um só. A Volkswagen tem mais de um. Tem mais de um, conforme o ano, e tem determinados planos que não têm previsão de quitação. Então, nós temos que saber qual dos planos que estamos tratando. Claro que esses elementos eu não tenho aqui, mas eu sei que a Volkswagen tem mais de um plano, e tem uns que não prevê quitação. Tem norma coletiva e não prevê quitação. E qual plano é esse aqui? Claro, não tem esses elementos fatos. Então, eu não posso aplicar igual ao BESC, que é um plano só, para a Volkswagen, que é mais de um. Eu tenho, com todas as vezes, que ter essa informação nos autos. Eu não tenho, neste caso aqui, cláusula prevendo quitação geral restrita. Então, com todas as vezes, acompanha a divergência. Com a divergência. Ministro Cláudio Brandão. Sem maiores delongas, senhor presidente, também eu sigo com voto divergente com a vênia dos eminentes pares que seguiram com o relator, com a divergência. É como voto. Ministro Breno Medeiros. Senhor presidente, eu faço aqui uma leitura, como fez o ministro Caputo, que o documento constante aqui, o regional fala da transação, e ele fala do documento do número 248 e cita que esse documento ele se refere a um acordo coletivo. E aí, no seguinte parágrafo, ele fala do comprometimento da demissionária em não ajuizar quaisquer ações. Me parece que é a quitação. Se você não vai pagar espontaneamente e se você não pode entrar com a ação, me parece que isso equivale à quitação. E a decisão do regional foi no seguinte... Ela coloca aí, por conseguinte, tenho por válida a transação operada nos autos, inclusive com o acompanhamento do sindicato. Me parece aí que deixa claro que há uma quitação, que há acompanhamento do sindicato através do acordo. A intenção do Supremo foi essa, de quando houver a quitação com recebimento de haveres e vantagens, tem-se por válida essa transação, razão pela qual eu, com todas as vênias da divergência, eu voto com o relator. Cabe a mim votar. Eu peço vênia ao relator, acompanho a divergência, até para prestigiar a decisão recorrida. Na verdade, nós estamos aqui numa zona cinzenta, não temos explicitamente a afirmação de que havia cláusula de quitação geral. Poderíamos até entender da existência dessa cláusula, mas, a meu juízo, dependeria de uma análise conjunta dos fatos. De modo que voto no sentido de manter a decisão. E proclamo que, por maioria, a sessão decidiu não exercer o juízo de retratação, vencidos os ministros relator, Aloysio Corrêa da Veiga, Caputo Basso, Márcio Orico, Valmir Vieira da Costa e Breno Medeiros. Redator designado, ministro Alexandre Agra. Ministro Aloysio juntará a declaração de voto vencido, cujos fundamentos agregam os demais ministros que o acompanharam. Assim se decide. Notas degravadas ao ministro Alexandre Agra. Obrigado, senhor presidente.
Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 290.000 de 2003. Embargante Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitada. Embargado Orlando Moura. Com a palavra, o Vistor. Senhor presidente, trata-se da mesma empresa, situação bastante parecida. O acórdão da SDI, não da turma, foi a última decisão de mérito que examinou a controvérsia. Comungo integralmente com a solução vislumbrada pelo douto relator. Sua Excelência, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Porque o acórdão da turma, as folhas 823, é expresso no sentido de que, abro aspas, consignou à Corte de Origem que em nenhum momento demonstrou a reclamada ou sequer arguiu que a indenização do PDV estivesse condicionada à quitação dos títulos objeto desta condenação, fecho aspas. É o caso do tema número 152 da tabela de repercussão geral, que exige quitação ampla e restrita e expressa, e não quitação implícita, mediante exame de eventuais contrapartidas, situação que é diferente desta aqui, e não ocorrendo essa condição sine qua non, que autoriza a interpretação de quitação ampla e restrita, que já é outro viés, nem necessariamente do fato de ser expresso ou não, mas de ser a quitação ampla, abrangente do contrato como um todo. Não há essa informação. Penso que a tese firmada pelo acórdão desta subseção não conflita com a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no exame do tema número 152 da tabela de repercussão geral. De modo que entendo que aqui também resta prejudicado o recurso extraordinário, não havendo se falar em juízo de retratação. E então eu convirjo integralmente com o douto relator, senhor presidente. Senhores ministros, alguma divergência? Presidente, Ministro apenas uma justificativa, porque Sua Excelência, eu também estou acompanhando o relator, eminente relator, e agora o voto do eminente vistor, porque Sua Excelência, o eminente relator, diz necessário, portanto, que haja previsão em acordo coletivo de trabalho da quitação das parcelas objetivas do PDV, sob pena de não alcançar efeitos de quitação ampla do contrato de trabalho. Então, está acompanhando? Estou acompanhando. E ministro Márcio Eurico. Eu vou, então, registrar minha respeitosa divergência, senhor presidente, pelos fundamentos já expostos no caso anterior, que, para mim, não há qualquer diferença entre os dois aqui. Vossa Excelência, então, abre a divergência para, no caso, exercer o juízo de retratação, não é, ministro Márcio? Exercer o juízo de retratação. No sentido de de conhecer e prover, não é? Conhecer e prover. Tá bem. Então, tomo votos. O ministro Capoto já acompanha o relator, o ministro Agra também. Ministro Valmir, com voto, Vossa Excelência. Nesse caso aqui, realmente não há notícia alguma, senhor presidente. Eu não posso ir aos fatos e provas para rever. Portanto, nesse caso aqui, eu vou acompanhar o relator. Com o relator. Ministro Augusto César. Com o relator, convênio. Relator, ministro José Roberto. Como? Com o relator. Com o relator. Ministro Hugo. Eu também com o relator. Relator. Ministro Cláudio. Também, presidente. Com o relator. Ministro Breno. Com o relator. Com o relator. Ministro, eu também com o relator. E proclamo que a decisão é por maioria. Nós temos o voto do relator. Vencido o ministro Márcio Eurico, que exerceu o juízo de retratação para conhecer e prover do apelo. Sua Excelência, juntar a declaração de voto vencido ao pé do acórdão. Assim, notas agravadas, Sua Excelência. Assim se decide. Senhor presidente, peço a juntada do voto convergente. Juntada de voto convergente pelo ministro Alexandre Agra. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte.
Embargos em recurso de revista, 164.700 de 2003. Embargantes, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitada e Roberto Rodrigues de Oliveira, embargados os mesmos. O julgamento desse processo foi suspenso, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de não exercer o juiz de retratação pela manutenção da decisão dos embargos, determinando o envio dos autos à vice-presidente do tribunal para prosseguimento. Não participa do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Ministro Alexandre, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, trata-se da mesma empresa, a matéria de fundo é a mesma, exercer ou não esta subseção, juízo de retratação. Eu vou direto à solução proposta por Sua Excelência, o ministro relator. Eu comungo integralmente com a solução por ele vislumbrada, porque o acórdão da turma, a folhas 1479, é expresso no sentido de que a transação entabulada entre as partes não estava amparada em acordo coletivo, conforme foi possível extrair do seguinte excerto do acórdão do TRT transcrito da decisão embargada. Abro aspas. O acordo sobre rescisão do contrato de trabalho, documento 3, volume 2, não tem amparo em acordo coletivo firmado entre a reclamada e sindicato da categoria profissional, de modo a atribuir eficácia liberatória geral ao plano de incentivo à demissão voluntária, fecho aspas. A hipótese exatamente da tabela do tema número 52, da tabela de repercussão geral, com a qual a decisão não conflita, não ocorrendo a condição sine qua non que autoriza, segundo aquela decisão do Supremo, a interpretação de quitação ampla e restrita do contrato de trabalho por adesão ao PDV, penso que a tese firmada no acórdão desta subseção não conflita, portanto, de modo que resta prejudicado o recurso extraordinário, não havendo se falar em juízo de retratação aqui também. Convirjo, portanto, integralmente com o doutor relator. Senhores ministros. Ministro Márcio pretende também. Pois não, também aqui, senhor presidente, porque o eminente relator diz que, embora a veneranda decisão indique a existência de acordo coletivo de trabalho firmado com assistência do sindicato da categoria profissional, não delimita em que termo foi realizado. Isso o relator aqui, né, embora aí ele faz a Igreja Cotiacó ressalta, aí sim, que não tem amparo em acordo coletivo firmado. Eu acho que foi reconhecida a existência desse acordo coletivo, também aqui eu peço que conste meu respeitoso voto vencido. Senhores ministros, posso repetir a proclamação do processo anterior? Então, por maioria, decisão nos termos do voto do relator, vencido Márcio Eurico, que exercia o juízo de retratação para conhecer e prover do recurso, juntará a declaração de voto vencida pelo acordo. O ministro Alexandre Água juntará voto convergente ao voto do relator. Assim se decide. Notas de gravado, Sua Excelência, ministro Márcio Eurico e ministro Alexandre Água. Próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Visitor excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Belmonte. Embargos em recurso de revista 32.600 de 2005. Embargante Simone Severino de Oliveira. Embargados Praia Grande, Ação Médica Comunitária e Município de Praia Grande. Visitor, ministro Alexandre Água, não é? Exato. Com a palavra. Senhor presidente, vou tentar resumir uma questão que diz respeito ao código validador. Ou seja, se a discutir a questão se a indicação do código validador do inteiro teor do acórdão paradigma da turma dispensaria ou não a juntada de cópia autenticada do aresto e a respectiva indicação da data de publicação em diário oficial. O doutor relator entende que o código validador não supra a ausência de cópia autenticada e tampouco a informação da data da publicação em diário oficial. Eu havia
apresentado divergência, firme no entendimento de que a indicação do código validador pela parte afigurava-se suficiente para conferir publicidade à decisão e consequente possibilidade de acesso amplo ao seu conteúdo. Mas o fato é que enfim, eu entendo que a publicidade de uma sentença ou acórdão ocorre no momento em que, não se tratando de processo sob segredo de justiça, qualquer cidadão pode ter ciência do inteiro teor da decisão, inclusive se tratando de processo eletrônico, e a existência de código validador assegura que o acórdão já está publicado, garantindo autenticidade com a decisão que foi juntada aos autos eletrônicos. Ocorre, todavia, que nesse interregno desse voto divergente, veio a ser acrescentado o item 5, à súmula 337 desta Corte, por meio da Resolução Administrativa número 220 de 2017, acrescentando uma quinta hipótese de conhecimento ou de exigência para o conhecimento, de que a existência de código de autenticidade na cópia em formato PDF do inteiro teor do aresto paradigma juntado aos autos, torna ela equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação. Então, tem duas hipóteses. Uma é a transcrição do acórdão ou do trecho correspondente com código validador ali apresentado, que não supre a ausência de indicação da fonte oficial, vai ter que indicar a fonte oficial de publicação. E a outra é simples juntada da cópia, onde já vem expresso ali o código validador. A hipótese dos autos era a primeira, que eu entendia que seria possível jogando o código validador, mas eu mesmo tentei e não consegui. Então, eu refluo do meu posicionamento e passo a convergir com a proposta de voto apresentada pelo ilustre relator, Sua Excelência, o ministro Augusto César de Carvalho, citando, inclusive, precedentes que são posteriores à apresentação daquela minha divergência. Então, refluindo, eu convirjo com o voto de Sua Excelência. Eu esclareço que os ministros Valmir Oliveira da Costa, com fundamento diverso, e Cláudio Mascarenhas Brandão, com acréscimo de fundamento, já haviam acompanhado o relator. Presidente. Indago dos seus ministros... Se vocês me permitem, eu peço pois vista em não, mesa. ministro Cláudio. Eu peço vista em mesa. Vista em mesa? Pois mesmo não. após ter proferido o voto, provavelmente por conta dessas mudanças que houve. O voto é bem anterior. Eu já havia proferido a mudança Eu quero conferir aqui um detalhe e está demorando de abrir os autos, presidente. Pois peço vista em mesa, por gentileza. Então, após o voto do ministro Vistor, no sentido de acompanhar o relator, suspenso o julgamento em razão de vista em mesa do ministro Cláudio Brandão. Ministro Alexandre, pode aguardar um pouquinho, vista em mesa do ministro Cláudio? Tá bem, obrigado. Nesse meio tempo eu vou aprendendo. Vamos agora prosseguir na preferência normal. Relator, excelentíssimo senhor ministro João Orestes Dallazin, vistor, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em agravo em recurso de revista 353 de 2015. Embargante empresa Baiana de Águas e Saneamento e embargado Hilário Souza Guimarães. O julgamento desse processo foi suspenso. Após consignado o voto, excelentíssimo senhor ministro relator, no sentido de conhecer dos embargos interpostos pela reclamada por contrariedade à súmula 294 do TST e, no mérito, dar-lhes provimento para restabelecer o acordo regional, no que declarou a incidência da prescrição total sobre o pedido de diferenças salariais decorrentes da não concessão das promoções por merecimento prevista no PCCS de 1986. Com a palavra o relator. Senhor presidente, esse processo é um daqueles em que se discute qual a prestação parcial total nos casos em que a pretensão está fundada na súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho. Nós tivemos um julgamento que me pareceu definitivo a respeito do tema
havia vários pedidos de vista, não só da Caixa Econômica, mas também da Embasa e de outras empresas, em que essa pretensão, ora se pronunciava total, ora se pronunciava parcial, embora, em todos os casos, a meu ver, nós estivéssemos discutindo rigorosamente a mesma matéria, que era sobre qual aplicação, a prescrição a aplicar nessas situações em que se pede o cumprimento do regulamento de empresa em vigor na data da admissão do empregado. No caso da Caixa Econômica Federal, que terminou por ser o julgamento que, a meu sentir, teria sinalizado qual a posição definitiva do Tribunal Superior do Trabalho. No caso da Caixa Econômica Federal, o PCS 89 estabelecia para os trabalhadores que estavam em cargo de confiança bancária a jornada de 6 horas. Não havia, portanto, previsão legal a albergar essa pretensão desses trabalhadores. Em 98, o novo PCS estabeleceu que essa jornada seria de 8 horas nos termos da lei. Então, me parece que, a partir de 98, o único fundamento para aquela pretensão passou a ser o primeiro PCS. Né? A lei não tutelava essa proteção diretamente, porque a lei dizia que a jornada era de 8, e a Caixa Econômica Federal estava a exigir jornada de 8 horas. O que se pedia era que se continuasse a observar o primeiro plano de cargos e salários. Então, me parece que aqui nós temos a mesma situação. O que se pede, sucintamente, é que se cumpra um primeiro plano de cargos e salários quando a pretensão está fundada apenas na incidência desse primeiro plano de cargos e salários. Então, no EDRR 1285, dígito 80, 2010, 5040021, em 23 de novembro de 2017, a SDU entendeu que era o caso de aplicar a prescrição parcial, e o meu voto é nesse sentido. Portanto, peço venha ao relator para não conhecer dos embargos. Não conhece. Presidente, só um esclarecimento. Na sessão, acho que antepassada, um processo muito semelhante a esse entrou, o ministro Guilherme se manifestou e, na sequência, o ministro Márcio Eurico pediu vista, não foi? Pediu vista regimental. Pediu vista regimental. Eu ia até pedir... Fica com esse também, também neste aqui, porque eu trago os dois na próxima semana. Já. Perfeito. Então, eu considero que, após o voto do vistor, ministro Augusto César, no sentido de não conhecer do recurso, suspenso o julgamento em razão de vista regimental do ministro Márcio Eurico, notas degravadas a sua excelência. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargo sem recurso de revista 815 de 2010. Embargando Sindicato dos Bancários e Trabalhadores no Sistema Financeiro do Extremo Sul da Bahia. Embargado Banco Bradesco S.A. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, tratam-se de embargos do sindicato substituto processual contra a decisão da Egrégia Terceira Turma desta Corte, que conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamado por violação do artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal e no mérito, deu-lhe provimento para diminuir o valor da indenização por danos morais em R$350 mil, rearbitrou o valor da indenização por danos morais em R$350 mil, divididos entre 7 substituídos. Portanto, R$50 mil para cada substituído. O sindicato interpõe o recurso de embargos, trazendo arestos para confronto de teses, pleiteando a majoração do valor da indenização, citando casos de outras turmas em que foi concedido ou arbitrado o valor de R$100 mil a título de indenização por danos morais para cada trabalhador. Fundamentalmente é isso. Sendo breve, senhor presidente, nós temos, nesses casos de reexame
de valores fixados pelas turmas para os casos de indenização por danos morais, tendo agido com prudência, no sentido de fazer esse controle só em casos de valores teratológicos, para mais ou para menos. E eu cito aqui um precedente recente, a folha 11 do meu voto, no julgamento do processo ERR 1564, 41/2012, em que eu era o relator, mas fiquei vencido quanto à possibilidade de conhecimento do recurso de embargos para analisar pedido de redimensionamento de indenização por danos morais, e aí eu me adequei ao entendimento da enorme maioria dos membros dessa subseção para não conhecer dos embargos, diante da extrema dificuldade de considerar específicos os arestos trazidos a cotejo em casos como esse, na medida em que cada caso tem suas particularidades, suas especificidades. Então, o entendimento que prevaleceu nesta subseção, meu entendimento era um pouco mais flexível, foi no sentido de entender quase que impossível a verificação de divergência jurisprudencial específica. Sendo, portanto, eu estou adotando o mesmo entendimento e deixando, portanto, de analisar em detalhe cada um dos julgados paradigmas, diante da quase que impossibilidade de ser demonstrada a necessária identidade fática entre eles e a hipótese dos autos, nos termos da súmula 296, item 1, razão pela qual o meu voto é no sentido de não conhecer dos embargos. Doutora Meliane Pinheiro. Senhor presidente, nessa oportunidade eu gostaria de solicitar a juntada do subestabelecimento e somente o registro da presença. Pois não, deferida a juntada. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença da doutora Meliane Pinheiro Vilar Lima e doutor Vitor Russomano Júnior. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 191.900 de 2004. Embargantes, Banco Itaú S.A. e Terezinha Coloto, embargados os mesmos. Neste processo, há registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Relator com a palavra. Presidente e senhores ministros, o recurso versa sobre alguns temas. O primeiro deles é respeito à pré-contratação de horas extraordinárias. Estou concluindo no sentido de não reconhecer a alegada má aplicação da súmula 199, considerando o registro feito pela egrégia turma, que não se reportou aos fatos que levaram o Tribunal Regional a afastar a incidência da referida súmula e concluir que ficou caracterizada na hipótese dos autos a pré-contratação de horas extraordinárias. Portanto, nesse particular, não conheço o recurso de embargos, mesmo porque o acordo paradigma não está autenticado, a cópia juntada não está autenticada, que desatende a súmula 337.1A desta Corte. Segundo o tema, a prescrição da FGTS sobre comissões, o acórdão embargado e a aresto paradigma tratam de fatos e fundamentos distintos. Um está fundamentado no entendimento consignado na súmula 206 desta Corte e outro na súmula 362, razão pela qual também, nesse particular, não conheço o recurso de embargos. Recurso de embargos deposto pelo réu, reintegração de emprego, regulamento interno, imprópria alegação de afronto dispositivo da Constituição da República indicado pelo embargante, no particular, considerando a Lei 11.496 de 2007, não há contrariedade à OJ 247 desta Corte, os arestos também estão compreendendo por serem ainda específicos nesse tema, não conheço do recurso de embargos. Dedução das horas extraordinárias pagas, decisão anterior à mudança na OJ 415, por isso estou, nesse particular, conhecendo e provendo o recurso, aplicando a tese fixada nesta citada OJ, presidente. Então, nesse aspecto, o recurso é conhecido e provido para determinar que sejam compensados os valores integralmente pagos a título de horas extraordinárias. Resumidamente, é como voto, se necessário, fazer esclarecimentos. Doutor Regler. Senhor presidente, se bem entendi, a questão da reintegração não foi conhecida.
Ministro relator. É conhecido e provido apenas quanto um tema, presidente. Apenas quanto às horas extras. Isso. Senhor presidente, mantido a tal posicionamento, eu peço apenas meu registro. Doutor Sumano. Senhor presidente, quanto ao tema da reintegração, que é o mais importante, a matéria, além de suplantada jurisprudencialmente, estaria estancada, segundo o voto do relator e depreendo, no conhecimento. Mas existem arestos paradigmas transcritos no recurso de revista que remetem à norma regulamentar do antigo e anterior banestado, ou seja, versam a mesmíssima hipótese presente, não se detém no princípio da motivação do ato rescisório, versam a mesma hipótese e esses precedentes foram utilizados em processos anteriores dessa egrégia SDI para conhecimento e provimento do apelo. Então, não seria apenas a OJ 247. Por exemplo, existe um precedente desta egrégia sessão, 367-200 de 2002, segundo o qual nulidade da punição não precedida de inquérito ou sindicância internas a que se obrigou a empresa por norma regulamentar, hipótese diversa da hora em discussão, uma vez que não se tem notícia de que a dispensa do reclamante tenha sido punitiva. Existe, portanto, aresto paradigma específico quanto a esta matéria. Ministro relator. Senhor presidente, as folhas 10 em diante, a partir das folhas 10, analiso os paradigmas citados, os paradigmas juntados na petição de embargos, e prossigo afirmando que o acordo embargado não conheceu do recurso de revista do reclamado por vários fundamentos. Dentre eles, a incidência da súmula 126 desta Corte, que veda, como todos sabemos, o revolvimento de matéria fática probatória, uma vez que o Tribunal Regional enfatizou que o regulamento do banestado prevê limitações apenas à dispensa por justa causa e registrou expressamente que aquela sem justa causa também era considerada penalidade. No que concerne à questão específica da análise do regulamento do réu, não há como reconhecer, com a devida especificidade, aos arestos, uma vez que a turma, ao aplicar a opção 126, não emitiu tese a respeito do conteúdo da norma empresarial, apenas registrou que a Corte de Origem concluiu, da análise da norma interna, que, aspas, que o empregador autolimitou seu poder potestativo de despedir o empregado sem justa causa, circunscrevendo a despedida unicamente como penalidade disciplinar em razão do cometimento de infração e que, não tendo sido observadas tais restrições, a dispensa da autora era nula. É nesse contexto que o Ares Folhas 1473, oriundo da Egrégia Quarta Turma desta Corte, revela-se inespecífico, a meu sentir, porquanto adota a tese de que a norma interna que estabelece procedimento para dispensa por justa causa não assegura estabilidade ou garantia de emprego, não elidindo o direito potestativo de dispensa do empregador de resilição contratual, ao passo que, no presente caso, incidiu, como dito, o óbvio da súmula 126, como mencionado acima. Ressalte também que, no que tange ao primeiro modelo, as folhas 1471, 1473 e demais transcritos, folhas 1474, não há sequer como se referir se eles analisam o mesmo regulamento interno interpretado pelo Tribunal Regional. Quanto ao segundo aresto de folhas 1475, oriundo da egrégia subseção desta Corte, a tese é a de que, aspas, o empregado do banestado não possui estabilidade diante da aquisição do controle acionário pelo Banco Itaú, porquanto a este não se aplicam os princípios de direito administrativo, por não se tratar de ente público, carece de especificidade. Nos modos da súmula 2961 desta Corte, uma vez que não se constata análise e interpretação dos mesmos dispositivos legais examinados pelo Tribunal de Origem, artigos 10, 448 e 468 da CLT, tampouco se refere à tese do direito adquirido quando a sucessão. Foi nesse contexto que a Egrégia Turma concluiu pela correta interpretação pela Corte de Origem dos citados dispositivos legais. O último aresto, de folhas 1475, oriundo dessa subseção, é genérico, a meu sentir, pois apenas consigna que os contratos benéficos devem ser interpretados de forma estrita e, por isso, não podem conferir maiores vantagens do que neles se pretende. Por isso, presidente, eu, com a devida vênia do quanto dito da tribuna, mantenho o meu voto, faço também referências ao OJ 345 e sigo discorrendo as folhas
11 seguintes do meu voto. Portanto, mantenho o voto respeitosamente. Senhores ministros, alguma divergência? Então, a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Sustentaram, considerando a presença do Egler José Horta Barbosa e Dr. Vitor Russomano Júnior. Assim se decide. Relator excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 209.700 de 2007. Embargante do Cineia Moura Martins, embargado do Itaú Unibanco S.A. Com a palavra o relator. Presidente, eminentes colegas, neste caso, a Igreja Sexta Turma excluiu da condenação a determinação de reintegração do reclamante no emprego e proferiu, então, decisão em absoluta conformidade com a jurisprudência dominante desta Igreja de subseção, em precedente EED-DRR 1.079.991/2003. Relator, ministro Aloísio Borré da Veiga. E faço outras considerações que foi disponibilizado para Vossa Excelência, está na emenda. Eu não conheço dos embargos por não atendidos os pressupostos de admissibilidade do 894. Inciso 2. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator, considerando a presença do Vitor Russomano Júnior. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Hugo Scheuermann, vistor excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em agravo e recurso de revista 125 de 2014. Embargante JBS-SA, embargado Mário José Gonçalves dos Santos. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter votado no sentido de não conhecer do recurso de embargos. Com a palavra o revisor. Presidente, eminentes colegas, eu tive a oportunidade de disponibilizar a Vossa Excelência, em benefício do tempo, eu estou convergindo com Sua Excelência, o eminente relator, cujo voto segue rigorosamente a jurisprudência que já vai se encaminhando para uma uniformidade aqui nesta Igreja subseção. Não conheço dos embargos. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator. Presidente, peço juntada de voto convergente. Ministro Caputo Bastos juntará voto convergente ao pé da pauta. Obrigado. Presidente. Assim, ministro Cláudio Brandão. Desculpa. Pois não. Pode retornar à vista em mesa, que o ministro Alexandre não tem sentido ficar aqui, por favor. Está gerando o carro, tchau. Relator excelentíssimo, senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 32.600 de 2005. Vista em mesa concedido ao excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Pois não, ministro Cláudio. Presidente, eu vou converter a vista em mesa regimental e vou explicar o porquê. Esse caso tem uma sutileza interessante, que é a nossa jurisprudência, efetivamente, no sentido de que se exigiu o código validador. Nesse caso, a parte transcreveu o código validador nas razões de embargos. E eu não consigo, nosso site está com problema aqui, não consigo acessar o ambiente que validaria o documento. Por isso, para evitar que o ministro Alexandre fique aguardando de maneira injustificada, eu peço vista regimental, convertendo a minha vista em mesa, presidente. Por favor. Então, vista em mesa convertida em vista regimental. Senhor presidente, apenas para esclarecer, eu também não consegui. Quer dizer, eu consegui acessar o sistema, mas botando o código validador, eu não consegui chegar ao voto. Esse que está transcrito. Notas degravadas, ministro Cláudio Brandão. Senhor presidente, me dá a palavra como relator rapidíssimo. Pois não, ministro Augusto César. É só para dizer o seguinte, nós evoluímos, a meu ver, para sermos mais flexíveis em relação à comprovação da autenticidade da cópia do Areste Paradigma. O Areste Paradigma é da minha relatoria. Eu não estou discutindo, não tenho dúvida quanto à veracidade do que se traz. Agora, o que ficou assentado no item 5 da súmula 367 é que a existência do código de autenticidade na cópia em formato PDF do inteiro teor do Areste Paradigma juntado aos autos
torna-se equivalente ao documento original e também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação. Não veio a cópia em formato PDF com a indicação do código validador. Se a STI1 transigir no sentido de que, numa situação como essa, em que a parte transcreve o acordo e, no final, indica qual é o código validador, isso atende aquilo que está exigido no súmula 3375, eu não serei resistência a essa compreensão. Apenas eu estou levando em consideração o que ficou sedimentado quando se avançou no sentido de que o código validador sinalizava para a autenticidade da fotocópia. Obrigado, ministro César. Então, assim se decide, ministro Alexandre, muito obrigado pela participação de Vossa Excelência. Acho que tem mais um processo, senhor presidente. Parece que tem mais um que Vossa Excelência participa, segundo me informaram. Vamos ao pregão, por favor. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, vistor, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Agravo regimental embargos em recurso de revista 1302 de 2012. O julgamento desse processo foi suspenso após consignado voto do excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, relator, no sentido de dar provimento ao agravo regimental por aparentes divergência jurisprudencial e contrariedade à súmula 126 do TST, determinando-se o processamento dos embargos na forma do artigo 3º da Instrução Normativa número 35 de 2012. E o excelentíssimo senhor ministro Alexandre Belmonte, no sentido de negar provimento ao agravo. Não participa do julgamento o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani. Com a palavra, o ministro Caputo Bastos. Presidente, também muito sucintamente, peço ver, eminente ministro relator, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo eminente ministro Belmonte. Afasto, da mesma forma como Sua Excelência, a má aplicação da súmula 337 e da súmula 126, e também afasto a possibilidade, a especificidade dos arestos trazidos, porque efetivamente não atendem ao que dispõe o artigo 894, quando exige que a jurisprudência seja atual. E é um acordo de 2006, quando hoje todas as turmas já admitem o cabimento do recurso por violação ao artigo 944 do discussão de dano moral. Então, senhor presidente, resumidamente, eu estou acompanhando a divergência com acréscimo de fundamentação e peço juntada de voto, presidente. Ministro Márcio Sorico, com voto. Eu também nego provimento, com a divergência. Peço vênia ao relator. Ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, não, quem foi que divergiu? Desculpa. É o ministro Alexandre Agra. Nega provimento. Nega provimento. Peço vista em mesa, presidente, rapidamente, por favor. Pois não. Suspenso julgamento, razão de vista em mesa, ministro Valmir. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 1.462.600 de 2004. Embargante HSBC Banco Brasil S.A. Embargado Murilo Fontana. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, tratam-se aqui de embargos do banco reclamado contra a decisão proferida pela egrégia sexta turma desta Corte, que conheceu do seu recurso de revista quanto ao tema transporte de valores por divergência jurisprudencial, mas, no mérito, negou-lhe provimento. E aqui o recurso de embargos vem por divergência jurisprudencial. E eu estou ressaltando inicialmente que os presentes embargos restringem-se ao tema da condenação do reclamado ao pagamento de indenização por dano moral, pelo transporte de valores, matéria bastante conhecida, e eu, analisando desde logo os precedentes desta Casa, verifico que o entendimento da turma é convergente com a jurisprudência consolidada nesta Corte, no sentido da condenação à indenização, e, diante disso, os arestos mostram-se superados
e a decisão embargada está em consonância com a atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte, nos termos do artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Meu voto é no sentido de não conhecer dos embargos. Muito ouvido. Só o registro, nesse caso? Só o registro. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença do ouvido Russomano Júnior. Obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Embargos em recurso de revista 20.098 de 2014. Embargante Maria Margarete Pandolfo e outros. Embargada Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul. Com a palavra o relator. Presidente, o tema envolve a princípio da isonomia, empregado público, e, sintetizando a ementa, se for o caso, evidentemente farei acréscimos. Desculpe, presidente, senhores ministros. Nos termos do artigo 37, inciso 3 da Constituição, aspas, é vedada a vinculação à equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. A referida disposição, digo eu, na ementa, tem por vista assegurar e conformar a atuação da administração pública ao regime jurídico administrativo, a que está submetida em especial no que toca ao princípio da legalidade previsto no capítulo da norma supracitada. Com isso, a fim de conferir interpretação que se coadune com os demais princípios elencados na Constituição Federal, esta Corte firmou o posicionamento no sentido de que o citado artigo veda a pretensão de equiparação salarial entre servidores públicos, inclusive quando contratados pelo regime seletista, pertencentes ao quadro de administração direta, autárquica ou fundacional. Cito precedentes, artigo 194, parágrafo 2º da CLT. Aqui, no caso, presidente, eu estou citando precedentes envolvendo a mencionada fundação, da primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, da segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, da terceira turma, ministro Alberto Bresciani, da quarta turma, ministro Orestes Dallazen, da quinta turma, ministra Maria Helena Malman, da sexta turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, da sétima turma, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, e da oitava turma, ministra Maria Cristina Peduzzi. Então, a meu sentir, a decisão, longe de contrariar, se coaduna com a jurisprudência atual, reiterativa e natural desta Corte, razão pela qual, senhor presidente, eu não conheço o recurso de embargos. É como eu voto. Doutora Aline, só o registro por hora? Não havendo divergência, sim, excelência. Tá bem. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, consignado a presença, doutora Aline Frare Amborst. Obrigado. Presidente. Pois não, ministro Valmir. Tenho condições de votar no processo que pedi vista em mesa. Vamos ao pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Luiz Correia da Veiga. Agravo regimental, embargos em recurso de revista 1302 de 2012. Vista em mesa concedido, excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Pois não, ministro Valmir, com a palavra. Senhor presidente, brevemente, não diviso contrariedade à súmula 126, porque entendi que a turma fez apenas a qualificação jurídica dos fatos e não o reexame da prova. Quanto à divergência jurisprudencial, também não diviso, uma vez que já há precedente em sentido oposto, pelo que também não haveria até a especificidade fática prevista na súmula 296, razão pela qual, pedindo venha ao relator, acompanha a divergência. Ministro Augusto César. Presidente, preciso eu agora da vista em mesa. Pois não. Suspenso o julgamento, razão de vista em mesa, ministro Augusto César. Prosseguindo, pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 112.085 de 95. Embargante Edilberto Coelho de Miranda, embargada União, sucessora da extinta Companhia de Colonização do Nordeste. O julgamento desse processo foi suspenso, após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido e dado provimento aos embargos. Ministro Caputo Bastos, com a palavra. Presidente,
sei que a gente acaba ficando numa situação antipática. Eu já liberei o meu voto há muito tempo, já está na subseção aguardando o julgamento. Acontece que ficou decidido por essa egrégia subseção que nós julgaremos esse caso pela sua importância e relevância jurídica, nós, numa sessão completa. Então, eu ponderei ao eminente relator se ele se incomodaria de nós prosseguíssemos, né, com a vista regimental, aguardando uma sessão completa, como Fica temos feito com alguns prorrogada a casos. vista de Vossa Excelência, não é, ministro Caputo? Isso. Pode ser? Está bem? Está certo. Ministro Augusto César, de Obrigado, acordo? presidente. Sim, de acordo, presidente, porque não havia o registro, mas eu concordo com o ministro Caputo. A questão é bem intrincada. É bem intrincada, realmente. Então, prorrogada a vista do ministro Caputo Bastos. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, vistor, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 205.000 de 2008. Embargante José Matos Zones, embargado Companhia de Gás de São Paulo. O julgamento desse processo foi suspenso após consignados votos dos excelentíssimos senhores ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Brito Pereira, Augusto César de Carvalho, Alexandre Belmonte e Cláudio Brandão, no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos, e dos excelentíssimos senhores ministros Márcio Eurico, João Oresta Lazen e Palmiro Oliveira da Costa, no sentido de não conhecer dos embargos. Não participa do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciano. Com a palavra, Sua Excelência, ministro Vistor, ministro Caputo Bastos. Presidente, eu, embora tenha liberado o meu voto, detectei ontem alguns detalhes que eu teria que reexaminar. E também recebi a comunicação da minha assessoria de que foram procurados pelos advogados no sentido de estarem entabulando o acordo. Então, eu peço o adiamento para a semana que vem, a prorrogação da vista para a semana que vem. Pois não. Muito obrigado, presidente. Então, prorrogada a vista do ministro Caputo Bastos para a próxima semana, consignada a presença do Dr. Rider Nogueira de Brito. Assim se diz. Senhor presidente, Pois não, ministro Augusto César. quando puder voltar o processo aqui pedir vista em mesa, estou em condição. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Agravo regimentar embargos em recurso de revista 1302 de 2012. Pois não, ministro Augusto César. Então, minha dúvida tinha a ver com a súmula 126 e concordo com a douta divergência quando conclui que a remissão a todo um contexto factual que faria com que o valor fosse revisto não significa dizer que haveria contrariedade à súmula 126, porque a razão específica para a redução do valor não estaria presente. Peço venha ao relator, mas para acompanhar a divergência, portanto. Ministro Roberto, como vota? Da mesma forma, senhor presidente, pedindo vênia ao relator, acompanha a divergência. Ministro Hugo Sharma. Eu também, senhor presidente, peço vênia ao relator, acompanha a divergência. Ministro Cláudio Brandão. Também eu, senhor presidente, venho do relator, acompanho a divergência. Ministro Breno Medeiros. Senhor presidente, nesse caso, eu tenho sempre observado que é possível um novo enquadramento, mas, data vênia do vistor, da divergência, me parece aqui que há realmente um confronto aqui com a súmula 126. E eu esclareço por quê. Na realidade, ele o acordo regional estabelece várias situações. A primeira delas é a gravidade da lesão, redução da capacidade. Muito bem, isso é possível de se verificar. Tempo de serviço prestado à empresa, de 21 de 12 de 2004 a 2011. Também não tem qualquer dificuldade de se modificar. Os diversos afastamentos previdenciários de caráter acidentário, ele estabelece quais são. O grau de culpa do ofensor, isso consta nos autos, mas não consta a capacidade, a condição econômica. Me parece que essa empresa é uma empresa limitada, eu não sei se ela tem capacidade para enfrentar esse valor que foi agora modificado, e esse foi um dos itens pelos quais o regional modificou.
acredito aqui que não temos todos os elementos nos autos para para modificar a decisão aqui nesse Tribunal Superior. Razão pela qual eu entendo que realmente há uma contrariedade à súmula 126 e eu voto com todas as vênias da vista regimental do voto divergente com o relator. Com o relator, eu também cabe a mim votar, voto com o relator e proclamo que a decisão é por maioria. Nós temos a divergência do ministro Alexandre Água, que negava o provimento ao agravo, vencidos os ministros Aloysio Correia da Veiga, o ministro Breno Medeiros e o ministro Renato Paiva, que davam provimento ao agravo. Redator designado, ministro Alexandre Agra, notas degravadas a Sua Excelência, ministro Aloysio Correia da Veiga, juntalar declaração de voto, e o ministro Breno e o ministro Renato adotam os fundamentos de Sua Excelência, ministro relator. Assim se decide. Senhor presidente, posso me retirar? Muito obrigado, ministro Alexandre, pela Obrigado. sua colaboração. Desejo um bom final de sessão. Presidente, submeter essa questão de ordem ao colegiado, você já vai ficar vencido. Mas eu tenho voto de qualidade. Como sempre, presidente. Obrigado, ministro Cláudio. Prosseguindo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Vistor, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargo sem recurso de revista 701.000 de 2007. Embargando Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina. Embargado Comissão Pró-Constituição do Sindicato dos Empregados no Comércio de Produtos para a Construção Civil do Norte do Paraná. O julgamento desse processo foi suspenso, após consignados os votos do excelentíssimo senhor ministro relator, no sentido de não conhecer do recurso de embargos, e dos excelentíssimos senhores ministros João Oresta Lazen, Brito Pereira e Aloysio Correia da Veiga, no sentido de conhecer dos embargos. Com a palavra, o ministro Caputo Bastos. Presidente, eu vou promover a leitura de parte do meu voto, até em respeito às suas excelências, aos eminentes ministros e ao eminente advogado que me visitou ontem. Eu, em síntese, estou acompanhando o relator, eminente ministro. E digo por quê, presidente, senhores ministros. Na hipótese vertente, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Londrina propôs a ação de nulidade de ato jurídico cumulada com a ação declaratória de legitimidade, de representação e abstenção de ato contra a Comissão Pró-Constituição do Sindicato dos Empregados no Comércio de Produtos para a Construção Civil do Norte do Paraná, que abarca em sua base territorial vários municípios, dentre eles o de Londrina. Portanto, em síntese, discute-se ante o princípio da unicidade sindical, esculpido no artigo 8º, segundo da Constituição Federal, grifo, a validade do desmembramento de sindicato para a formação de entidade sindical representante de categoria profissional mais específica, e note, e grifo, em base territorial diversa da representada pelo sindicato autor, pois se enumerou vários municípios, além de Londrina, para a caracterização da base. A primeira turma, tendo como meu relator eminente ministro Valmir, não conheceu do recurso e registrou: resulta incólume o artigo 8º, segundo a Constituição Federal, grifo em negrito, uma vez que a comissão ré não está pretendendo criar outra organização sindical na mesma base territorial em que atua o sindicato autor, ora recorrente, mas, em verdade, pretende justamente desdobrar a representação de forma que não haverá coexistência da atuação nas mesmas localidades, em conformidade com o comando do artigo 571. Essa foi a tese fixada pela Egrégia primeira turma. Eu registro aqui os votos do ministro Cláudio, por exemplo, na parte que diz respeito, não pretendeu criar outra organização sindical na mesma base territorial em que atua o sindicato autor, enquanto que o ministro João Oresta Lazen, que abriu a divergência, e Sua Excelência disse que reconheceu-se que o sindicato
dos trabalhadores na agricultura familiar de Joselândia representa, de forma mais ampla, os trabalhadores de que o segmento específico delimitado pelo outro sindicato que se pretendia criar na mesma base territorial. Esta é o detalhe que me levou a acompanhar Sua Excelência, o ministro relator, e digo, senhor presidente, não há como configurar o dissenso pretoriano, analiso todos os acordos, inclusive o acórdão da Igreja Terceira Turma, que deu aso ao conhecimento pelos 3 ministros que já votaram nesse sentido. Ministro João Arécio Dall'Azen, ministro Brito Pereira, e me foge um outro ministro. De forma, senhor presidente, que, sucintamente, eram essas as razões do meu voto para acompanhar o eminente ministro Cláudio Brandão. E peço juntada de voto em qual sentido for, senhor presidente. Ministro Breno Medeiros, com voto. De acordo com o relator. Relator. Ministro Lério não está. Ministro Luiz já votou com a divergência. Ministro Bresciani, como vota? Senhor presidente, eu também peço vênia a divergência, acompanho o eminente relator. De fato, a turma decidiu apenas com base, com vistas à base territorial, não cuidando de agregação ou especificidade. Os arestos são inespecíficos, de fato. Ministro Márcio Rico. Senhor presidente, senhores ministros, aqui nós estamos ainda no conhecimento. Sim. Né? Eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência, porque eu entendo que o aresto paradigma da terceira turma, que trata de disputa de representatividade, é específico. Ele diz aqui que, para não reconhecer a dissociação e o desmembramento, afasta o critério da especialização ou especificidade, nos seguintes termos, e vem. E aqui se considerou, na decisão da turma, a categoria profissional mais específica para autorizar o desmembramento. Então, eu acho que a divergência específica e acompanha a divergência da Tavena. Com a divergência, não é, ministro Marcelo? Sim. Também. Ministro Valmir, como vota, Vossa Excelência? Acho que eu já votei, né, presidente? Com o relator? Com o relator não consta aqui o seu voto? Não. Eu acompanho o relator pedindo vênia a divergência. Não conheço esse embargo. Ministro Augusto. Presidente, se nada me escapa, esse processo não existiria se uma parte, pelo menos, dessa base territorial não estivesse em disputa. E se isso é fato, né, se a categoria dos comerciários disputa, quando menos, o trabalho nesse setor de mercancia, de construção, material de construção civil, nessa base territorial que deve corresponder a Londrina, porque senão o processo não existiria. O que nós estamos a debater aqui é que se aplica essa ampla liberdade de desmembramento e de dissociação, né, quando não parte de pressupostos espúrios, é algo que tem, pelo menos, a minha simpatia, etc., tal, né? Não estou aqui fazendo juízos de valor, mas o que se debate é se prevalece a liberdade de dissociação ou de desmembramento, me parece que aqui talvez as duas situações estejam presentes, ou se deve prevalecer sempre o princípio da agregação. E aí, o que o ministro Dall'Azen trouxe na sessão anterior é que, se o debate é esse, o aresto que é trazido da 7ª turma, deixa eu abrir o meu destaque aqui, há uma referência à 7ª turma, e o ministro Márcio me adverte de que há um aresto da 3ª turma que trataria rigorosamente desse tema. Então, como nós estamos em fase de admissibilidade, eu prefiro pedir vênia ao relator para acompanhar a divergente. Conhece. Ministro Roberto. Senhor presidente, sempre são muito sutis esses casos de verificação da divergência jurisprudencial específica. Embora muito respeitáveis os fundamentos agora bem defendidos pela divergência, no sentido de acompanhar a divergência do ministro Dall'Azen, eu
fazendo uma leitura aqui do voto do eminente relator, as folhas 16 a 20, eu também estou tendo muita dificuldade de entender que a exigência da súmula 296, item 1, foi atendida nesse caso. Então, peço vênia divergência para acompanhar o relator. O relator não conhece. Não conheço. Ministro Hugo. Senhor presidente, eu também, porque o acordo embargado, ele fala expressamente que, ao afastar a violação do artigo 8º, 3 da Constituição, que é válido o desmembramento para a formação de categoria mais específica e em base territorial diversa. O primeiro paradigma, que é o da terceira turma, que está em discussão, no meu modo de ver, não trata de base territorial. Bem ou mal, o acordo fala isso, o acordo embargado. Em base territorial diversa, ou parcialmente diversa, talvez seria mais adequado, mas fala em base territorial diversa. E o paradigma não trata disso. Embora as teses, evidentemente, são antagônicas, né? Porque o primeiro paradigma, ele fala que, aliás, esse paradigma fala que aliás, o acordo embargado, ele adota uma tese segundo a qual há possibilidade de dissociação e desmembramento de categorias, enquanto que o paradigma da terceira turma fala do critério de agregação. Mas tem um elemento, que é essa questão da base territorial, que não é tratado no paradigma. Então, com todas as vênias, eu acompanho o relator. Não conhece. Cabe a mim votar. Eu estaria conhecendo, e nós temos aqui o voto do ministro Cláudio Brandão, no sentido de não conhecer, o que foi acompanhado pelo ministro Breno, ministro Bresciani, ministro Caputo, ministro Valmir, ministro Pimenta e ministro Hugo. E a divergência do ministro Dallazen, no conhecimento, foi acompanhado pelo ministro Aloysio, ministro Márcio, ministro Augusto, ministro Brito Pereira e por mim. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, prevaleceu a decisão pelo não conhecimento. Nós temos o voto do relator, por maioria, vencidos os ministros João Oreste Dallazen, Renato Lacerda Paiva, Elísio Correia da Veiga, Márcio Eurico, Augusto César e Brito Pereira. Assim se decide. Consignada a presença, doutor Leonardo Teixeira Abdá. Presidente. Pois não, ministro Caputo. Eu peço voto convergente com a tese vencedora, porque há detalhes que são importantes frisar. Pois não. Ministro Obrigado, Caputo presidente. Baixo juntará voto convergente pé de acordo. E o ministro Brito Pereira, não é? Juntará voto, foi a primeira divergência. Tá bem, assim se decide. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em recurso de revista 452 de 2010. Embargante Igreja Universal do Reino de Deus, embargada Sara Zappellini Martins. Com a palavra o relator. Senhor presidente, agradeço daí. O tema é único. Recurso de embargo regido pela Lei 13.015, advogado empregado, inexistência de cláusula expressa de exclusividade, jornada legal, horas extras. Eu estou, em síntese, dizendo que a Igreja Sexta Turma proferiu o acordo em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, ao prover o recurso de revista contra as horas extras devido ao advogado empregado, admitido posteriormente à Lei 8.994, sob fundamento que, nos contratos firmados após a edição da referida lei e do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, terá de haver previsões expressas quanto à dedicação exclusiva para que a jornada de trabalho seja superior a 4 horas diárias e 20 semanais, que não ocorreu no presente caso. Eu estou citando a jurisprudência do presidente e propondo não conhecer do recurso de embargos, primeiro porque eu não diviso contrariedade à súmula 126, da vista que houve, a meu juízo, apenas a qualificação jurídica dos fatos, e aplicando o 894, inciso segundo parágrafo segundo da CLT, eu proponho não conhecer do recurso de embargo, repito, por causa da jurisprudência interativa na autoria atual, acordo do ministro Márcio Eurico de 20 de abril deste ano, outro do ministro Márcio Eurico de setembro de 2017, um acordo do ministro Augusto César de 2016, outro do ministro Dallazen também de 2016. Por isso, a matéria estando pacificada, eu proponho não conhecer do recurso de embargo. Em síntese, é meu voto. Doutor Bruno. Franqueada a palavra, excelência? Sim. Tá. Bom dia a todos. Com procuração nos autos, doutor?
Como? Com procuração nos autos? Com procuração nos autos, Excelência, eu sustento pela embargante. Pois não. Excelentíssimo senhor ministro relator, Valmir Oliveira da Costa, excelentíssimo presidente Renato Lacerda Paiva, demais integrantes desse egrégio tribunal. A questão jurídica a ser dirimida por essa egrégio, a seção especializada de dissídios individuais, consiste na interpretação do artigo 20 da Lei 8.906 e artigo 12 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no tocante aos requisitos para a jornada extraordinária do advogado empregado, após a 4ª hora diária e 20ª semanal. Em relação à forma de contratação da dedicação exclusiva, é importantíssimo consignar que a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da hora extraordinária, que o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região manteve a referida improcedência, interposto o recurso de revista, este teve negado o seu seguimento pela presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, sob o fundamento de que a análise do recurso remeteria obrigatoriamente ao reexame dos fatos e provas vedado pela súmula 126 deste egrégio tribunal. Pois bem, a divergência jurisprudencial que demanda uma uniformização dessa corte é a seguinte: o acórdão embargado da 6ª turma, que reformou a decisão que julgou improcedente o pedido de jornada extraordinária do advogado empregado, entende que é imprescindível a existência de cláusula de dedicação exclusiva para que a jornada seja de 8 horas diária e 44 semanal. Ou seja, se não houver cláusula expressa no contrato de dedicação exclusiva, a jornada será de 4 horas diária e 20 semanal. Já o acórdão paradigma da 7ª turma dessa egrégia corte entende que não há imprescindibilidade de previsão expressa no contrato de trabalho da dedicação exclusiva do advogado e que deve ser aplicado aos casos o princípio da primazia da realidade. É importante consignar que, nesse sentido, inclusive, foi o voto divergente do ministro Aloysio Corrêa da Veiga, da 6ª turma, que negou o provimento ao agravo de instrumento, sustentando na época que ocorre que a expressão expressa não conduz à conclusão de que deva ser escrita. Assim, levando-se em consideração o quanto posto na decisão recorrida, no sentido de que a reclamante foi contratada para trabalhar com exclusividade, como confirmou a prova oral, e diante da prova de que efetivamente trabalhava 8 horas diárias, evidenciou-se a expressa previsão de jornada exclusiva, ainda que não de forma escrita. Doutos julgadores, para a solução da controvérsia, é patente a necessidade de reexame de fatos e provas. É o que, de forma flagrante e cristalina, pode ser constatado, data máxima vênia, ao se ler o acórdão da 6ª turma, cujo breve trecho eu remeto aqui a vossas excelências. O acórdão diz o seguinte: como visto, a Corte Regional entendeu que não são devidas as horas extras excedentes da 4ª diária ao reclamante advogado. Negritou, pois, embora o contrato de trabalho da reclamante não tivesse cláusula contratual expressa estabelecendo o regime de dedicação exclusiva, as provas dos autos levam à presunção de tal regime. As provas dos autos levam à presunção de tal regime. A necessidade, pois, diante da patente violação da súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho, que essa egrégia, a seção especializada de dissídios individuais, reforme o acórdão da 6ª turma com o fim de manter
a jurisprudência íntegra, estável e coerente dessa Corte, como já fez em outros casos. Cito apenas um. Processo 1007, dígito 13. Há contrariedade à súmula 126 do Colendo do Tribunal Superior do Trabalho, quando a Colenda turma reforma a decisão do Tribunal Regional pela análise dos depoimentos transcritos, incorrendo em reexame de prova produzida. Assim, de outros julgadores, a embargante aguarda que seja conhecido e provido os embargos interpostos com o fim de ser reformada o acórdão da 6ª turma dessa egrégia Corte por ter expressamente e flagrantemente violado a súmula 126 desse egrégio tribunal ao reexaminar fatos e provas. Obrigado. Ministro relator. Presidente, como Vossa Excelência pode verificar, a sustentação oral do doutor Bruno se funda especialmente na alegada contrariedade à súmula 126. Eu não diviso, até fiz um registro negrito aqui, na folha 2, da interpretação que a turma, 6ª turma, fez ao quadro fático delineado no acórdão regional. Diz assim, a Corte Regional entendeu que não são devidas as horas excedentes da 4ª diária ao reclamante advogado, pois, embora o contrato de trabalho da reclamante não tivesse cláusula contratual expressa estabelecendo o regime de dedicação exclusiva, as provas dos autos levam à presunção de tal regime. As provas dos autos valoradas pela instância ordinária, não pela turma. Por isso que eu digo aqui no meu voto que houve a qualificação jurídica desses fatos e, portanto, eu não diviso contrariedade ao verbete. E os arestos invocados estão superados pela jurisprudência alterativa notória atual, em sentido diametralmente oposto, pelo que eu estou propondo não conhecer dos embargos e manter o voto. Senhores ministros. Presidente, só em atenção à memorial que recebi... Ministro Cláudio Brandão, com a palavra. Desculpe, presidente. Pois não, com a palavra. Eu não esperei você me conceder a palavra, peço desculpas. Eu até sustento que esta tese era uma tese com a qual eu até tenho e tinha no regional atenção e assim decidia, mas não é a tese que esta Corte firmou, no sentido de a realidade da execução do trabalho, pela carga de trabalho diariamente executada, presumir dedicação integral. Aqui se exige a cláusula expressa, então, hoje nem mais ressalva faça esse entendimento, por isso que eu voto como ministro relator, presidente, não tenho divergência. E proclamo que a decisão unânime, os termos do voto do relator, sustentou pelo embargante, doutor Bruno Freire e Silva. Assim se decide. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom dia, obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 275 de 2010. Embargante Cláudio Roberto Cheali e outro. Embargados Banco do Brasil S.A. e Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Com a palavra o relator. Presidente, sucintamente, considerando que o doutor Moisés está na tribuna, complementação de aposentadoria, cálculo, regulamento aplicável, questão de divergência jurisprudencial que reputei inespecífica. Estas considerações estão, inclusive, na ementa. Eu não estou conhecendo os embargos. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, consignada a presença do Moisés Volto da tribuna. Assim se decide. Próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em agravo em recurso de revista 135.600 de 2010. Embargante Banco do Brasil S.A. embargado Jurandir Guedes e Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. Com a palavra, ministro José Roberto, relator. Senhor presidente, senhores ministros, os embargos são do banco reclamado e é mais uma questão das diferenças de complementação de aposentadoria e aplicação da súmula 288. E aqui, sendo
breve e objetivo, é caso de modulação. É exatamente o caso de modulação. Na medida em que os embargos vêm naturalmente discutindo se aplica o item 3 ou item 4 da súmula 288, e indo diretamente ao ponto, senhor presidente, no final do meu voto, depois de discorrer a respeito da questão geral, eu trazendo a discussão para o presente caso, aqui, no caso dos autos, em 12/4/2016, que é a data usada para o critério da modulação nos termos do item 4, a decisão de mérito já havia sido proferida pela turma, que concluiu o julgamento do seu recurso de revista em 3 de junho de 2015. Razão pela qual aqui se aplica o item 1 da súmula 288, na sua redação anterior, determinando a aplicação da norma regulamentar originária, correspondente à época da contratação do reclamante. Aqui há outro argumento que me parece importante, porque o reclamante aposentou-se em 1994, antes, portanto, da edição das leis complementares 108 e 109 de 2001, que é o critério que o próprio item 3 da súmula 288 utiliza para dar um tratamento diferenciado a esses casos. Então, a turma, mantendo a decisão regional, aplicando a norma regulamentar originária, bem aplicou a súmula 288, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, que é alcançada pelo critério de modulação, razão pela qual não examino a divergência jurisprudencial e ainda acrescento ser inespecífica a discussão em debate, a discussão travada, a OJ 18, item 2 da subseção 1 desta Corte. Portanto, eu não conheço dos presentes embargos. Doutor Moisés. Excelentíssimo senhor presidente, com procuração nos autos, peço o uso da palavra. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais membros integrantes desta distinta subseção, digno representante do Ministério Público. Em que pese o douto voto do nobre relator, a questão aqui também em debate, há dois aspectos aqui que, apesar da modulação do próprio súmula 288, deveriam, entende a empresa embargante que há necessidade de ser avaliada. A questão do teto estatutário, que se perguntou porque há dois regulamentos, e a questão da teoria do conglobamento, que justamente foi o pedido do próprio recurso. Em vista disso, entende também a empresa reclamada que o próprio artigo 468, em síntese, que indicaria determinado prejuízo, não houve, por assim dizer, uma violação indireta desse 468, porque não provou a parte reclamante qualquer prejuízo em si sobre a sua complementação de aposentadoria. E a questão da modulação da súmula 288, também há uma pequena questão, talvez fosse o caso de distinguir, porque a súmula ela foi editada posteriormente ao julgamento dos embargos apresentado pela empresa reclamada. A empresa reclamada apresentou os embargos e, posteriormente, justamente, a súmula houve essa alteração. Por isso, entende a empresa reclamada que a questão da teoria do conglobamento e o próprio teto estatutário com relação ao conflito de dois estatutos mereceria justamente, pelo menos, o acerto e a devida conclusão. Nesse sentido, pede-se, então, se não for total, que seja parcial o conhecimento e o provimento do recurso de embargos da empresa reclamada. Obrigado, excelências. Ministro Alberto, alguma consideração mais? Senhor presidente, a decisão da Egrégia 8ª Turma me parece absolutamente em consonância com a norma regulamentar anterior e eu mantenho meu voto. Senhores ministros, alguma divergência? Decisão unânime, nós temos o voto do relator, sustentou pelo embargante, doutor Moisés Voth. Pregão, eu passo a presidência do ministro Bresciani, que estou impedido no próximo processo. Pois não. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Hugo Scheuermann, agrava embargos em recurso de revista 655 de 2013. Agravante, claro, S.A., agravado no Ministério Público do Trabalho da 4ª Região. Neste processo, há registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Pois não. Com a palavra o relator. Pois não. É um agravo proposto pela Claro, decisão da Igreja Terceira Turma, são 3 temas. Primeiro, está tendo nulidade do acórdão turmário
por negativa de prestação jurisdicional, a reclamada traz um paradigma, mas os contextos que está fundado esse paradigma são embargados são distintos. Eu não nego o provimento. Outro tema respeito ao conhecimento do recurso em vista, os requisitos do artigo 896, parágrafo 1º-A, 1 e 3 da CLT. Aqui também o julgado que foi colecionado, da 4ª turma, traz apenas uma tese genérica, não explicitando a base fática que foi proferida. Também nego o provimento. Quanto ao último tema, trata da questão do alcance territorial da prestação jurisdicional, no caso da ação civil pública, uma tutela inibitória, que é o pagamento das parcelas rescisórias no prazo do artigo 477. Primeiro, indicação de ofensa a dispositivos da Constituição Federal e da lei federal não propicia o conhecimento do recurso. A turma concluiu que houve descumprimento pela reclamada a obrigação de pagar as verbas rescisórias no prazo legal com base nas premissas registradas no Tribunal Regional. Então, houve pré-questionamento e não há revolvimento de fatos e prova. Os paradigmas eu examino um a um e não se prestam para o conhecimento do recurso de embargos, até porque a decisão, inclusive, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, no âmbito, aliás, a eficácia erga omnes da coisa julgada em caso de ação civil pública não está limitada à competência territorial do órgão probator, salvo, eventualmente, se os fatos apurados são limitados a alguma das unidades, o que não é o caso dos autos. Então, eu estou negando o provimento ao agravo. Dago-se a divergência. Não havendo resultado unânime conforme proposto pelo eminente relator, registrada a presença do doutor Aref. Devolvo a presidência ao ministro Renato. Obrigado, ministro Bresciani. Vamos ao pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Agravo embargos em recurso de revista 1291 de 2014. Agravante Leandro Marcelo Wolff. Agravada TAM Linhas Aéreas S.A. Com a palavra o relator. Presidente, aqui trata do adicional de compensação orgânica. A matéria já está resolvida aqui no âmbito da STI1. Eu conheço do agravo, mas o desprovejo. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença, doutor André Luiz Gonçalves Teixeira. Assim se decide. Tem mais algum, doutor? Tem. Pregão. Relator, excelentíssimo senhor ministro Cláudio Brandão. Agravo em embargos em agravo em recurso de revista 586 de 2010. Agravante Banco do Brasil S.A., agravado Raimundo Azevedo Pereira Coelho. Com a palavra o relator. Senhor presidente e senhores ministros, de maneira bastante sintética, eu estou desprovendo o agravo, mesmo porque os arestos juntados são convergentes com a tese expressada no julgamento da egrégia primeira turma, razão pela qual, senhor presidente, eu estou negando provimento ao agravo. É como voto. Senhores ministros, decisão unânime nos termos do voto do relator, consignada a presença, doutor Moisés Bolso. Terminamos as preferências. Senhor presidente, pela ordem. Só um minutinho, depois não. É do ministro Roberto? Vamos chamar o seu retorno de vista, ministro Roberto. O seu retorno de vista. Pois não. Sim, obrigado. Era exatamente isso, senhor presidente. Obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Vistor, excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 463 de 2012. O julgamento desse processo foi suspenso após consignados os votos dos excelentíssimos senhores ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Ives Candra Martins Filho e Renato de Lacerda Paiva, no sentido de conhecer do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, negar-lhe provimento, prejudicado o exame do pedido de honorários advocatícios. E dos excelentíssimos senhores ministros Alexandre Belmonte, Augusto César de Carvalho e Cláudio Brandão, no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos. Não participam do julgamento os excelentíssimos senhores ministros Alberto Bresciani e Breno Medeiros. Ministro José Roberto, com a palavra. Senhor presidente, muito obrigado. É porque esse caso estava em preferência, então daí a minha iniciativa. E eu chamo a atenção dessa egrégia subseção, na medida em que já há alguns votos proferidos,
de que, na verdade, esse caso é idêntico a um caso que foi julgado anteriormente por esta subseção, absolutamente idêntico. Foi julgado na sessão de 7 de dezembro de 2017 e que teve um resultado um pouco diferente dos votos já proferidos. Eu só chamo a atenção, e houve uma convergência no sentido do voto vista que eu agora vou apresentar de forma resumida. Aqui é mais um daqueles casos da súmula 288, em que se discute a exigência ou não, em que se aplica o regulamento originário, não há dúvida que é caso de aplicação do regulamento originário, com modulação, portanto, mas a discussão é aquela discussão originária, se o regulamento originário exigia ou não implicitamente o desligamento, enquanto que o regulamento posterior, o segundo regulamento de 2007, já é expresso no sentido do desligamento. Esse caso da Postales é idêntico a esse caso anterior. Eu estou querendo abreviar a discussão. É o ERR 465/26/2012, em que o ministro Aloysio Correia da Veiga também trouxe o seu voto, conhecendo do recurso de embargos por divergência jurisprudencial da reclamante, mas negou-lhe provimento, com o entendimento de que no regulamento original da Postales já estava implícita a exigência de desligamento para perceber a complementação de aposentadoria. Essa tese, com todas as vênias, foi superada pelo entendimento aqui desta subseção. E é isso que se assentou no julgamento anterior, de 2017. Porém, lá, como também aqui, eu conheci dos embargos por divergência, mas neguei provimento também. A minha decisão também foi desfavorável à reclamante, lá e cá, mas por um segundo fundamento. O segundo fundamento, que foi adotado com base num precedente do ministro Augusto César de Carvalho, anterior a esse, é no sentido de que aqui há registro na decisão regional de que haveria um segundo fundamento independente e autônomo capaz de determinar a improcedência desse pedido. Esse segundo fundamento é que a reclamante aderiu aos regulamentos posteriores de 2007 e 2008, que prevêem expressamente, como condição para o recebimento da complementação de aposentadoria, a cessação do vínculo empregatício do participante com a patrocinadora. Então, por isso, naquele outro caso, a egrégia subseção, com 12 votantes, por 10-2, desproveu os embargos do reclamante pelo meu fundamento. E o ministro Aloysio ficou vencido. E eu fiquei como redator para o acordo. É por isso que eu estou, desde logo, salientando isso. O caso aqui é idêntico, absolutamente idêntico. Eu estou colocando as folhas 40 e 46 do meu voto, a circunstância desse caso. Aqui também há registro expresso de que essa reclamante aderiu espontaneamente ao novo plano de benefícios denominado Postal Prev em 2008, concordando com o saldamento do plano anterior, conforme o regulamento do benefício proporcional saldado, e essa nova norma regulamentar exige expressamente o desligamento para receber a complementação de aposentadoria. Como isso não aconteceu, o seu pedido é improcedente. Então, eu respeitosamente, eu também conheço do recurso de embargos por divergência jurisprudencial, assim como faz o eminente relator. No mérito, também nego o provimento, mas o meu fundamento é o segundo, e não o primeiro. Eu estou procurando ser breve, ficando prejudicado o exame do pedido de honorários advocatícios. É isso. Eu indago dos votos divergentes, ministro Augusto César e ministro Cláudio Brandão. Ministro Augusto César, Vossa Excelência mantém o conhecimento e provimento? Presidente, eu pediria as notas degravadas. Eu sei que é estranho pedir com a sessão posterior, mas se a doutora Evelina pudesse obter essas notas degravadas, porque eu já votei, mas eu estou seduzido pelos argumentos trazidos agora pelo ministro Pimenta. Eu só quero ver se, ao votar, eu fiz alguma abordagem e tal, alguma situação específica, algum argumento específico que teria, naquele momento, me convencido do contrário.
Então, eu peço vista em mesa, logo na sequência. Senhor presidente, pela ordem, só para complementar e para Pois esclarecer. não, ministro Zé Roberto, com a palavra. Para esclarecer o ministro Augusto César de Carvalho, esse meu precedente da sessão de 7 de dezembro, que foi o precedente do caso que eu acabei de citar, ele se baseou, por sua vez, num precedente anterior do ministro Augusto César de Carvalho, que foi o precedente também da Postales, AGEED, EDRR 1408-98-2011-504-003. Foi julgado em novembro de 2016. Então, e como também há, um outro, esse é mais específico ainda. Não, basta esse. E ele está no meu voto, de vista, ele também está citado. Não sei se todos já receberam o meu voto vista, mas 46. é isso. Então, seria o que eu teria a acrescentar, senhor presidente. Muito obrigado. Suspenso o julgamento em razão de vista mesmo, ministro Augusto César. Presidente, quando quiser voltar o processo, agora ou mais tarde, já estou em condição. Vamos, então, ao processo com vista de mesa, com Vossa Excelência. Obrigado. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga. Embargo sem recurso de revista 463 de 2012. Vista em mesa concedido ao excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, o meu voto, na verdade, teve como base os fundamentos trazidos pelo eminente ministro relator. E, em verdade, eu agradeço as notas e nelas não percebo alusão a esse segundo fundamento, que pareceu decisivo ao ministro Pimenta e, como eu disse antes, a mim também parece muito persuasivo, o de que a adesão ao novo plano com a opção pelo saldamento implicaria a eficácia do segundo regulamento e não do primeiro. Então, por esse segundo fundamento é que eu estaria acompanhando, na verdade, o relator, mas com a fundamentação trazida pelo ministro Zé Roberto. Ministro Zé Roberto, exatamente. Ministro Cláudio Brandão, Vossa Excelência também havia conhecido e provido. Presidente, eu também aqui lendo as notas degravadas, não identifiquei da mesma forma que o fez o ministro Augusto César, este segundo fundamento. Lendo o voto divergente do ministro convergente, embora com a fundamentação distinta do ministro Zé Roberto Pimenta, e Sua Excelência o fez examinando certamente os autos, e estou me louvando quanto afirma as folhas 50 a 51, sendo este um fundamento independente e capaz por si só de solucionar a questão no que toca à renúncia às regras do plano vigente à época da sua admissão, pela expressa opção do empregado ao novo plano, presidente, também adiro a este fundamento. Fundamento do ministro Zé Roberto, não é? Sim, presidente, obrigado. Eu também já havia votado no sentido de conhecer e negar, mas acompanhando o relatório, acompanho os fundamentos do ministro Zé Roberto. O ministro Alexandre Agra está ausente, portanto, ficará com... Eu indago dos senhores ministros se adotam o fundamento do ministro Zé Roberto, algum dos ministros adota o fundamento do ministro Aloysio. Então, a decisão é por maioria, no sentido de conhecer e negar provimento, com os fundamentos do ministro Zé Roberto Pimenta, que passa a ser redator designado, vencido o ministro Alexandre Agra Belmonte, totalmente conhecia e provia, e o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, que conhecia e negava, mas por fundamento diverso. Notas degravadas do ministro Zé Roberto Pimenta, redator designado. Muito obrigado, senhor presidente. Ministro Alexandre Agra e ministro Aloysio Corrêa juntarão declaração de voto vencido e parcialmente vencido. Assim se decide. Tem mais nenhum processo? Então, não havendo mais processo em condição de julgamento, agradeço a intensa participação de todos e declaro encerrada a sessão. E o Sessão TST termina aqui. Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.